Eu me chamo Roberta e tenho 27 anos. Vivo com meu pai e minha mãe. Sempre convivemos como uma unidade familiar composta por 3 integrantes. Desde minha infância, sempre nutri admiração por meu pai. Ele é responsável pela administração do próprio empreendimento e está frequentemente ocupado, raramente permanecendo em casa. No entanto, quando dispõe de algum tempo livre, volta para me visitar. Durante os dias de folga, a maior parte desse período é dedicada a mim. Ele é realmente um pai notável. Minha mãe, por outro lado, apresenta uma história distinta. Pelo que recordo, nunca a vi exercendo trabalho algum. Ela assume as responsabilidades domésticas, mas jamais assumiu responsabilidade nos empreendimentos de meu pai e tampouco desempenhou uma ocupação fora do lar. Sem dúvida, estava ciente de que nossa condição financeira era confortável, já que ela sempre se apresentava bem arrumada e envolvida em atividades sociais. No entanto, observá-la constantemente ocupada me levou a compreender que não almejava seguir seus passos. Ela nunca nutriu afinidade por crianças e quase nunca direcionou sua atenção para mim. Houve ocasiões em que me senti profundamente solitária, porém meu pai sempre estava lá para suprir esse vazio. Acredito que ele percebia a indiferença de minha mãe em relação a mim. Ele transformou isso em sua missão pessoal, nunca me deixando à margem ou isolada. Pelo menos é o que creio. Agora cheguei em casa. Mãe, está tarde assim já. Sua ira-mãe irá sair, portanto, faça um lanche e cuide das obrigações domésticas, certo? Mas nós combinamos de sair para fazer compras e preparar o jantar, lembra? Desculpa, algo inesperado surgiu. Faremos isso da próxima vez, está bem? Entendo, tudo bem. Na minha infância, minha mãe frequentemente quebrava promessas dessa natureza. Inicialmente, essas situações frequentemente me levavam às lágrimas. Porém, como uma criança, precisei aprender a não encarar as promessas dela como garantias verdadeiras. Por outro lado, meu pai era alguém que jamais formulava promessas vagas como talvez ou vou considerar. Conforme o tempo passou, passei a admirar meu pai ou, para ser mais precisa, a vê-lo como alguém confiável e digno de confiança. Assim, minha admiração floresceu e eventualmente implorei para me unir à sua empresa após completar minha graduação universitária. Naturalmente, como filha única, comecei a considerar a perspectiva de um dia herdar a empresa e seguir os passos de meu pai, a quem eu admirava. Quando alcancei meus 20 anos, meu pai passou a me levar para encontros sociais e aprendi muito com essas experiências. Minha mãe teve uma participação superficial em minha criação. À medida que entrei na idade adulta, o único momento em que ela se intrometia em meus assuntos foi durante meu 2º ano na faculdade. Pai, quero trabalhar na sua empresa após me formar. Já estou me preparando para isso. Tenho até aspirações de um dia suceder você. Roberta, você está absolutamente certa? Aguarde um instante. Uma jovem não precisa almejar tal coisa. Minha mãe disse. E por que não? Desejo ser alguém que possa trabalhar arduamente como o papai. Respondi. Uma mulher deve encontrar um bom parceiro e permitir que o marido seja o principal provedor. Essa era uma observação típica de minha mãe. Não acreditava que essa pessoa pudesse compreender qualquer coisa que eu dissesse, então não prossegui com a conversa naquele dia. Não desejava uma vida onde dependesse do curso da vida de outra pessoa, como acontecia com minha mãe. Investi todos os meus dias universitários em intenso trabalho, ingressando na empresa de meu pai logo após a graduação. Não consegui persuadir minha mãe, mas ao final parecia que ela havia desistido. Se você deseja viver sua vida dessa forma, tudo bem para mim. Porém, será você a única a enfrentar as consequências de não ouvir sua mãe. Se isso não te preocupa, então siga como quiser. Foi o que ela disse, e assim segui suas palavras, entrando na empresa de meu pai. A distância entre minha mãe e eu continuou a crescer. Em contraste, passei mais tempo com meu pai do que antes, fortalecendo ainda mais nosso vínculo. Ao olhar para trás agora,
Percebo que minha mãe talvez não estivesse satisfeita com essa situação. Quando me uni à empresa de meu pai, ele fez um esforço considerável para me treinar com seriedade. Contudo, havia um motivo por trás disso. Meu pai estava doente. Levou cerca de meio ano para me apresentar a muitas pessoas e me instruir sobre as tarefas. Então, meu pai desmaiou em nosso local de trabalho. Foi levado de imediato ao hospital de ambulância e, durante os 5 anos subsequentes, travou uma batalha contra a doença. Roberta, como está indo a empresa? Está conseguindo mantê-la funcionando sem seu pai? A situação é realmente desafiadora agora, mas estou recebendo apoio de todos os lados, respondi. Tenho confiança de que tudo ficará bem, pois meu pai confiou tudo a mim. Bem, desde que seja assim. Caso você, uma mulher, assuma como a segunda geração e conduza a empresa à falência, será uma verdadeira desonra. Portanto, esteja preparada para essa responsabilidade. Mãe, você realmente não demonstra interesse nem amor pela empresa. Suas preocupações estão mais ligadas ao julgamento alheio. É triste ouvir você falar assim. Quando meu pai desmaiou pela primeira vez, muitas vezes debati com minha mãe nesse sentido. Nos bons dias, meu pai visitava a empresa, indo e vindo do hospital, gradativamente enfraquecendo ao longo de 5 anos. No último ano, ele estava praticamente acamado. Na ocasião em que ele ainda tinha mobilidade, em sua última visita à empresa, ele disse: "Essa empresa e seus colaboradores são tesouros inestimáveis para mim. Porém, é hora de eu abrir mão do meu tesouro." A partir desse dia, o título de representante foi transferido para mim. Estava tão ocupada que mal tinha tempo para ir para casa, visto que meu pai passava a maior parte do tempo no hospital. Eu me certificava de visitá-lo com frequência. Minha mãe fazia o mínimo, como levar roupas limpas para ele, mas, pelo que percebia, até mesmo isso parecia lhe ser incômodo. O que minha mãe pensava do meu pai? Será que ela não nutria nenhum sentimento de gratidão por ele ou compaixão por alguém enfermo? Era impossível não sentir pena pelo meu pai. Lembrei-me de quanto ele havia se dedicado a mim quando eu era uma criança incapaz de sentir o amor materno. Não importava quão exausto estivesse, fazia questão de estar presente o máximo possível. Mantive essa rotina por cerca de 1 ano, até que ele veio a falecer de forma serena enquanto dormia. Minha agenda estava repleta de várias responsabilidades, o que mal me deixava tempo para processar o luto. Minha mãe, que não tinha conhecimento de muitos detalhes, insistiu que eu lidasse com tudo, desde os preparativos do funeral até a papelada do hospital. Na realidade, não esperava que minha mãe, cujas atividades se limitavam a ficar em casa e se distrair, conseguisse conduzir todos esses procedimentos. Consequentemente, resolvi tudo em silêncio. Roberta, o funeral já passou e você já deve ter se acalmado, não é verdade? Por favor, deixe esta casa. Recebi uma herança de 200 milhões de dólares, então não há mais uso para você aqui. Obrigada. Eu estava esperando que você dissesse isso. Concluí que continuar a conversa era inútil. Ela parecia acreditar que viver uma vida de conforto graças à sua riqueza era suficiente. Eu, por outro lado, estava repleta de perguntas, mas decidi partir no dia seguinte. Entrei em contato com um serviço para vender todos os meus pertences pessoais. Minha mãe ficou completamente surpresa com a rapidez com que organizei minha partida. Entretanto, escondi um segredo dela. Ignorava a razão pela qual ela alegava ter herdado 200 milhões de dólares, mas meu pai havia confiado todos os assuntos financeiros a ela, e eu era a herdeira legítima. Minha mãe não receberia nem um centavo. Isso havia sido enfaticamente solicitado por meu pai quando ainda estava saudável. Sua mãe não entende nada sobre administração de dinheiro ou gastos. Desejo que você lhe forneça as despesas domésticas mensalmente. Se ela receber uma grande quantia, provavelmente entrará em falência imediatamente. No entanto, não creio que ela vá me ouvir. Se ela reclamar, diga que não dará um centavo sequer a ela. Não,
Não mesmo. Estou brincando. Mas se tiver problemas com ela, entregue isto a ela. Meu pai me entregou um cartão de memória. Ele disse que continha uma carta em vídeo dele, destinada à minha mãe. Jamais imaginei que um dia mostraria isso a ela, mas dada a sua recente postura, suspeitei que esse momento estava próximo. Sozinha na ampla casa após minha partida, esperei que ela entrasse em contato, algo que ocorreu mais rápido do que previa. Volte para casa imediatamente. Hã? Do que está falando? Estou no trabalho. Só quero falar com você. Vem logo. Ela sempre foi tão centrada em si mesma. Com esse pensamento, peguei o cartão de memória e me apressei para a casa da minha infância. Assim que ela me viu, começou a me acusar. Você correu com toda a herança do seu pai, não é? Já estava desconfiada, considerando sua partida repentina. Devolva a herança do seu pai agora. Como pode ser tão gananciosa? Nem sabe como ser mãe de verdade. Acha que está falando com quem? Em silêncio, entreguei o cartão de memória a ela. O que é isso? Ah, parece que você nem sabe como reproduzi-lo. Com um tom de zombaria, peguei meu laptop, inseri o cartão de memória e dei início ao vídeo. Na tela, exibia-se a figura de meu pai, com saúde, como nos tempos passados. Fiquei a me questionar sobre a reação de minha mãe a essa carta em vídeo. Silenciosamente, saí do cômodo. Jamais imaginei que veria minha mãe desafiando meu pai, mas agora, após seu falecimento, o que aconteceria? Será que os pensamentos de meu pai alcançariam minha mãe? Ao regressar ao quarto, deparei-me com minha mãe, que havia terminado de assistir, chorando. Era algo difícil de acreditar. Minha mãe estava chorando ao ver um vídeo de meu pai falecido. Curiosa sobre o conteúdo da mensagem que meu pai havia deixado para ela, evitei assisti-lo. Por isso, não sabia o motivo de suas lágrimas. Mãe, você está bem? Ah, sim, por enquanto. Entendi. Vou seguir as instruções do seu pai e deixar tudo com você a partir de agora. Por favor, volte para casa hoje. Entre em contato comigo novamente quando estiver mais tranquila. Imaginei que talvez ela não quisesse que eu a visse em um estado vulnerável, então, naquele dia, retornei para casa imediatamente. Como meu pai conseguiu calar minha mãe? Essa pergunta permeava meus pensamentos. Quase um mês se passou sem notícias de minha mãe. A preocupação crescia, e decidi visitar a casa de meus pais durante minha pausa para o almoço. No entanto, minha mãe não estava lá. Naquela noite, decidi visitá-la novamente. As luzes da casa estavam acesas, o que me trouxe alívio. Peço desculpas por aparecer sem aviso. Passei por aqui à tarde, mas não a encontrei, o que me deixou preocupada. Peço desculpas. Passei o dia trabalhando no meu emprego de meio período. Você trabalhando em meio período? Pelo que eu sabia, minha mãe era alguém que jamais consideraria trabalhar. Como isso aconteceu? Você assistiu aquela carta em vídeo? Era uma mensagem em vídeo endereçada a você, então eu não a assisti. Você deveria assisti-la também, ela me aconselhou. Uma certa inquietação acompanhou meu entendimento do que meu pai estava comunicando. Observando o comportamento incomum de minha mãe, retornei ao escritório e me sentei à mesa que meu pai costumava usar. Em seguida, reproduzir o vídeo. Querida, se você estiver vendo isso, significa que não conseguiu se comunicar com Roberta. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente por me ajudar a criar Roberta até este momento. Sem você, creio que teria sido impossível administrar a empresa enquanto cuidava dela. Senti algo errado na maneira como meu pai estava falando. No momento seguinte, ele pronunciou algo impactante. Você cuidou de Roberta, mesmo não sendo sua filha, e sinto apenas gratidão por ter estado ao meu lado durante todos esses anos. No entanto, em decorrência disso, abdicou de seus próprios sonhos e chegou à sua idade sem alcançar sua independência financeira,
pelo que me sinto responsável. Por que permiti que levasse uma vida de conforto? Tenho certeza de que enfrentará dificuldades quando eu não estiver mais aqui. Não haverá ninguém para sustentá-la, e eu retirei sua autonomia. Era difícil acreditar nas palavras fluídas de meu pai. Era tudo novo para mim. Meu pai prosseguiu, relatando eventos passados e compartilhando suas expectativas para o futuro. Passei a noite processando tudo aquilo e voltei à minha mãe no dia seguinte. Mãe, assisti ao vídeo do papai ontem. Agora você sabe tudo. Criei você devido a um pedido, somente isso. O que teria ocorrido com minha mãe biológica? Você é filha da minha irmã e do seu pai. Minha irmã faleceu logo após o seu nascimento, e eu prometi ao seu pai, que estava angustiado, que cuidaria de você, que me tornaria sua mãe. Depois de ouvir a história de minha mãe, todas as peças se encaixaram, até mesmo as partes que havia imaginado. Antigamente, minha mãe costumava trabalhar em um restaurante, e meu pai costumava visitá-lo para comer ocasionalmente. Não sou boa com crianças, e não conseguir proporcionar os cuidados que você precisava. Assim, acabei sendo uma causa de problemas para você. Nunca imaginei que chegaríamos a um ponto em que poderíamos ter uma conversa como essa, mãe e filha. Nesta fase da minha vida, finalmente sinto que compreendo um pouco mais minha mãe. Tivemos várias conversas desde então e decidimos usar o dinheiro que meu pai deixou para abrir um restaurante para ela. Assim que começou a trabalhar, minha mãe se tornou mais humilde. Ela relutava em falar sobre a minha própria herança, dizendo que não é tão importante assim, mas, no que diz respeito aos gastos com o restaurante, confiaria em mim. É claro, estou ansiosa por isso também. Portanto, farei o meu melhor. Após muitos anos, finalmente alcançamos a condição de uma verdadeira família, vivendo agora em harmonia. Embora não seja minha mãe biológica, talvez este tenha sido o momento certo para eu entender isso. Seu restaurante finalmente abrirá amanhã. Seu sonho está se tornando realidade. Meu pai certamente ficaria surpreso ao ver como estamos nos dando bem. A casa, a empresa e a herança que ele deixou para trás, vou proteger a todo custo, enquanto continuo a fortalecer nosso relacionamento, transformando-nos em uma verdadeira família. Visitamos os túmulos do meu pai e da minha mãe biológica, a irmã mais velha da minha mãe, para lhes contar sobre nosso cotidiano. Após o processo de adoção, finalmente fui oficialmente registrada como filha dela. A história de Roberta nos lembra que as relações familiares são complexas e muitas vezes repletas de segredos e mal-entendidos. No entanto, o perdão, a compreensão e a abertura para novas perspectivas podem ajudar a curar feridas e construir um futuro mais harmonioso. Ela nos lembra da importância de olhar além das aparências e julgamentos superficiais, buscando a verdadeira essência das pessoas que amamos. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço!